De ontem para hoje, eu quis pesquisar um pouco mais sobre o Dr. Byung-Chul Han, sobre o que ele vem escrevendo. E eu entrei num site para ver o livro dele, que eu ainda não tenho, que é A Agonia do Eros. E fiz uma síntese de um crítico que diz que ele denuncia a crise do amor desse livro, A Agonia do Eros. E dá alteridade na sociedade contemporânea. A crise do amor e da alteridade. Nós hoje somos muito egocêntricos e ególatras. Não só centrados em nós, mas adorando a nós. Ele afirma que vivemos um tempo em que o outro, o diferente, o misterioso, o que escapa ao nosso controle, está desaparecendo. O outro é descartado. O diferente é descartado. O misterioso, que é uma base do conhecimento, é o mistério. Enquanto nós não tivermos o conceito do mistério, nós não vamos conhecer, vamos entediar. Nós temos hoje muita informação, mas pouco conhecimento. Ele diz, isso está desaparecendo. A cultura do desempenho e da autoexposição transforma o amor, que antes exigia abertura e entrega, em um reflexo narcisista de si mesmo. Que frase, hein, doutora Yara? A cultura do desempenho e da autoexposição, porque hoje nós vivemos nas mídias. Alguém me perguntou, quantos seguidores o senhor tem? Misericórdia. Misericórdia. Eu não olho esses troços e nem quero saber. Eu não quero ninguém me seguindo. Eu quero gente seguindo a Cristo. E eu não quero ser invadido por esse desejo que está na nossa natureza de querer seguidores. Se perguntar quantos tem, eu não sei. Eu sei que a turma que trabalha aí pode dizer que o nosso Vale Estreito tem não sei quantos. Mas se me perguntar, se eu for honesto, eu não sei. Eu não quero saber. Isso me envaidece. Eu tenho medo de tudo aquilo que me dá a ideia de que eu sou importante. Eu quero que Jesus seja importante. Isso não é uma figura de linguagem, não é um discurso. O indivíduo moderno busca prazer e reconhecimento, não comunhão e não transcendência. O misterioso perdeu. Assim, o Eros, entendido como a força que nos atrai para fora de nós, agoniza e está sendo substituído pelo desejo de consumo e pela lógica da eficácia. Doutor Farid, cadê o senhor? O que o senhor me disse a respeito dos jovens? Diz aí em voz alta. Hoje, participando vendo isso na prática no consultório e participando de um congresso só sobre saúde masculina, principalmente a testosterona, que virou uma febre, se tem concluído é que os jovens estão ficando hipogonádicos, que quer dizer queda de testosterona antes do tempo. Então, homens que estão, a gente vê isso, né, fora a parte da cultura e também das informações, e tudo que está afeminando o homem, e também na parte hormonal. Talvez, no meu
entender, proposital. Ó, a palavra, no meu entender, proposital. Nós estamos capando os homens, potencializando as mulheres para serem dominadoras de homens fracos, incapazes de ser líderes nas suas casas. O macho alfa desapareceu. Eu não estou falando de machismo. O Eros entendido como a força que nos atrai para fora de nós mesmos. Conversando com os jovens da igreja, eu vejo que alguns têm medo de galantear uma mulher hoje. Porque ele não tem segurança. Eu não estou falando de ser tourinho no pasto, que sai cruzando com todo mundo. Eu estou falando com o gesto de... É pleonasmo, mas é sair para fora. Está tudo recluso. Han conclui que sem o Eros, sem o encontro real com o outro, nós perdemos a profundidade da existência, a beleza da vulnerabilidade e a dimensão espiritual do amor. Dr. Han, ele não é um crente de igreja, ele é um leitor da Bíblia. E é um filósofo, e é um psicólogo. E ele está levantando algumas coisas que... Ele fala, por exemplo, que na agonia do Eros, ele aprofunda uma reflexão melancólica, mas profundamente lúcida, sobre o esvaziamento do amor na era do narcisismo digital e da hipercomunicação. Para ele, vivemos um tempo em que tudo se torna espelho. O outro é reduzido a uma extensão do eu, e o encontro verdadeiro, que antes implicava risco, entrega e alteridade, é substituído pela busca do prazer imediato e autossatisfação. Ecoa isso na sua cabeça? Faz sentido? Cadê o outro? Cadê a esposa? Cadê o marido? Cadê os filhos? Cadê os netos? Cadê os amigos? Onde eles estão? Cadê a família? Onde ela está? É só minha agenda? O Julião disse, você está batendo demais. Está sendo duro. Eu digo, eu estou apanhando demais. Antes de falar para lá, eu estou falando aqui. Han parte da ideia de que o Eros é essencialmente uma força de transcendência. Ele nos arranca do centro de nosso próprio eu e nos faz desejar o outro na sua diferença. No entanto, o mundo atual é dominado pela lógica do consumo e da performance, elimina o espaço para essa alteridade. O amor se torna um produto controlável, descartável, medido por likes e algoritmos. Que coisa mais triste. Quem foi que conversou comigo hoje? Espera aí. Hamilton, cadê você? Hamilton. Ele disse, eu estou vendendo panetone. Criou uma indústria lá, uma coisa de panetone. Tem 6
vendedores. Está todo mundo tomando remédio, não é, Hamilton? Por causa de performance, de venda, por causa de poder fazer, executar. Mas o pior patrão não está do lado de fora, está dentro de mim. Eu estou sendo consumido para ter performance. Ele também critica a cultura da positividade, no qual a dor, o mistério e o limite, elementos necessários ao amor e à vida, são rejeitados. Eu não quero sofrer. Então vai para o Éden. Só que acontece, na boca do Éden tem um anjo com uma flama que não dá para voltar mais. Nós estamos num mundo de deserto. Como é que eu vou voltar? O amor autêntico requer vulnerabilidade, requer sacrifício. Mas a sociedade da transparência e da eficiência evita tudo que é difícil, tudo que é lento, tudo que é ambíguo. Assim, a capacidade de contemplar, de desejar, de admirar o outro morre pouco a pouco. Faz sentido para vocês isso? Eu só estou vendo umas poucas cabeças sacudindo, parece que está meio perplexo. Parece que é uma verdade tão ameaçadora. A síntese dele é que a agonia do Hélios é um chamado à redescoberta da alteridade, da contemplação, do amor como experiência de saída de si mesmo. Algo que, curiosamente, toca profundamente a visão cristã do amor sacrificial, em que o verdadeiro amor sempre envolve entrega e perda de si para o encontro do outro. Parece que faz sentido para mim. Eu fui nessa manhã olhar 3 textos. Vamos abrir aqui. Efésios 5, 25, que a gente tem usado aqui nesse caminhar de... Efésios 5, 25. Maridos, eu leio aqui na NAA, maridos, amem a sua esposa, como também Adão amou a Eva e se entregou por ela. Está errada? Então, essa versão está errada. Essa é a versão que eu leio normalmente. Não é a da Bíblia. A da Bíblia diz que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Depois eu fui ler Filipenses, capítulo 2, 5 a 8. E aí eu coloquei aqui a versão da Ara, que ele diz, tende em vós. 2, 5 a 8. É Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento. Eu, se fosse traduzir, usando um termo que me parece mais compatível com o meu entendimento, eu traduzia, tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Depois, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que amor é esse?
É o amor pelo outro, não o amor por si próprio. E o terceiro texto que aí eu leio aqui na NAA é Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Eu diria que a vida cristã é essencialmente sacrificial, porque ela nasce da cruz. A vida cristã e o casamento cristão é o reflexo mais íntimo dessa verdade. Um chamado não para buscar a própria felicidade, acima de tudo, mas para amar como Cristo amou, com entrega, com renúncia, com serviço. Esse é o modelo. Se eu vou chegar lá, é obra do Espírito Santo comigo. Eu quero. Eu não quero ficar paralítico à beira do caminho. Senhor, eu sei a dificuldade que eu tenho, mas o Senhor, por sua graça, me conduza a esse processo. No lar, a cruz deixa de ser apenas símbolo e se torna estilo de vida de quem ama de modo redentor. A Rosângela, esposa do Sérgio, está numa grande crise e uma grande luta na doença do seu marido, que está num estado grave e agora com KPC. E a bactéria. E eu estive com ela e disse, minha filha, eu não bato martelo até que Deus bata. Eu não fico olhando a crise enquanto Deus não der a última palavra. Eu sei que do ponto de vista médico, a situação é extremamente grave. Mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, para mim não existe pedra que não possa ser removida. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que Deus pode fazer. E uma ilustração para mim é a da Nara, a minha irmã querida, que teve todas as comorbidades improváveis de serem reduzidas. O Junô, um médico da nossa comunidade, ele dizia toda semana, durante 49 dias, dessa semana ela não passa. Dessa semana ela não passa. O seu cunhado, o pastor Gerson Araújo, me pediu para eu ir orar com ela no hospital, e Deus estava tratando comigo sobre Deus de perto e Deus de longe. Eu tive um congresso de casais, um encontro, um acampamento de casais da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, e havia um cântico que estavam cantando lá, que Deus era de perto e não de longe. Vocês se lembram desse canto?
perto e não de longe. Hein? Mas essa música pegou na cabeça, ela pega. A melhor maneira de você ensinar teologia é botar na música. E quando eu fui falar, eu não fui tão educado assim. Eu disse, escuta, Deus é de perto, só de perto, não é de longe também? E o levita, porque hoje tem em moda os levitas que ficam levitando lá na frente. O cara que estava... isso é poesia, eu digo, poesia e teologia, poesia e profecia não tem nada a ver uma com a outra. Assim como a cueca não tem nada a ver com o outro. Para que foi eu dizer assim? O bicho ficou brabo. E eu fiquei sem graça. E aí eu fui estudar a Bíblia, mas porque lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, diz que eu sou de perto e sou de longe. Onde é que eu posso fugir da presença de Deus? Então eu estava nessa luta aí, estudando esse assunto, e quando o pastor Gerson disse, vai visitar minha cunhada lá no hospital, vai orar com ela, eu disse, eu vou. E o Espírito Santo disse, você não vai. Você vai aprender que eu sou de longe. E você vai sair dessa ideia de pastorado quando você está presente. Eu sou o pastor da igreja. Você vai ser usado. E aí veio o Dr. Shedd dizendo que nós somos os cachorrinhos do pastor. Que todo pastor de ovelha tem uns cachorrinhos. Quando a ovelha se distancia, o cachorrinho vai lá e traz a ovelha para perto do pastor. O pastor dessa igreja aqui é Jesus. Maurício, Eric, Glênio, nós aqui somos os cachorrinhos, os perritos de Cristo, para levar para Cristo. Eu não fui nem um dia lá. Fui muito criticado. Mas todo dia que o Junô dizia, ela não passa, o Espírito Santo dizia, ela passa. E aquele corpinho dessa altura, pesando 140 quilos, com retenção, com rim parado, com pulmão parado, com sepsemia, com todos os parâmetros impossíveis, está lá. Quando eu olho para ela, não é poucas vezes que eu choro para ver o Deus do impossível. O Deus que faz coisas que nós não sabemos explicar. E que a cruz deixa de ser símbolo e se torna estilo de vida. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu tinha uma cruz de ouro que um amigo me deu, bonitinha. Eu usei algum tempo Clériman. Eu era muito metida besta. E eu usava o paletó, isso no Rio de Janeiro fiz muito, com o colarinho clerical, abotoado, e a cruzinha, e muitas vezes eu fui identificado como padre, porque tinha a cruzinha aqui no peito. Depois eu tirei o Clériman, passei a usar. Eu hoje uso bata para casamento. É uma bata que me foi dada pelo irmão Miguel Bulgakov e a Diva em 1975.
Continuo até hoje usando, a maior parte dos casamentos que eu faço com a bata, por uma questão cerimonial. As filhas, às vezes, fica mais. Mas a cruzinha me incomodava no espelho. Eu botava a cruzinha. Essa cruz aqui é símbolo e ela está do lado de fora. E quando Deus me deu a experiência, em agosto, dia 8 de agosto de 1975, na igreja missionária do aeroporto, que Ele me deu a experiência de que Cristo não morreu sozinho, que Cristo, ao morrer, Ele me incluiu naquela morte e me fez morrer com Ele. Eu, aquele pastorzinho metido a besta, com um terno de tropical inglês, com um sapato de cromo alemão, com uma gravata toda especial, fui assistir um pastor com a calça de pega-marreca, com sapato Vulcabras, com uma gravata. Hoje se usa gravata fina, naquele tempo se usava gravata larga, uma gravatinha fina, com a camisa volta ao mundo. Não sei se vocês sabem o que é isso. Hã? A cueca eu não vi. O que eu vi foi um pastor matuto, com uma sanfona na mão, tocando e cantando um cântico. O Espírito de Deus habita em mim. Glória a Jesus, porque Ele habita em mim. Cantando aquilo, eu olhando para aquele homem, um dia que eu vim amarrar minha égua. E ele começou. Eu tenho aqui na minha cabeça foto ou filme de tudo. Ele tirando a sanfona, botando no chão e dizendo: hoje nós vamos falar sobre a morte do velho homem. O que é isso? Eu sentado no banco, com a Bíblia na mão, encostado no banco assim, com total descrédito e deboche. 15 minutos depois, eu estava na ponta do banco, com a Bíblia na mão, chorando. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Naquele dia, eu saí daquela igreja com uma sólida convicção. Eu morri com Cristo e Cristo é minha vida. E a partir daí, eu levei 2 anos para internalizar esta verdade. A cruz deixou de ser símbolo. Eu peguei aquela cruz e desmanchei. E ela virou um anel para minha mulher. Paulo de Gueus fez esse anelzinho com outro ouro. Não quero cruz do lado de fora. Eu quero cruz no meu coração, na minha vida, do lado de dentro. O doutor Tim Keller, ele morreu há pouco tempo atrás, foi um dos grandes teólogos contemporâneos dos Estados Unidos, um irmão muito precioso. No seu livro O Significado do Casamento, que eu já citei aqui, que foi um dos livros utilizados por nós para este encontro aqui, ele diz: o casamento é uma relação de sacrifício mútuo, um lugar onde 2 pessoas aprendem a morrer para si mesmos, para que possam ressuscitar juntas em amor. Dá para eu repetir? O casamento é uma relação de sacrifício mútuo,
Um lugar onde duas pessoas aprendem a morrer para si mesmos, para que possam ressuscitar juntas em Cristo. E esse morrer para si mesmos é em Cristo, é por Cristo e é para Cristo, a fim de que nós possamos viver juntos. Essa verdade mostra que o lar cristão não é construído pela força, mas pela graça. Não pela busca de direitos, mas pela disposição de servir. Exatamente como Cristo serviu a sua igreja. Essa palavra hoje tem como tema a missão e legado. O lar que aponta para Cristo. Poucos temas são tão urgentes e, ao mesmo tempo, tão negligenciados quanto a missão dentro do lar. O meu lar, eu sou missionário. Vivemos um tempo em que a mensagem bíblica é amplamente proclamada nas praças digitais e nos púlpitos das igrejas, mas muitas vezes silenciada dentro das casas. Escutou? Nos Facebook, nos Instagrams, nos TikTok. É TikTok? Esse eu não tenho. É TikTok. Que mais que tem aí? LinkedIn? Tem mais outro bicho aí? Tem o X? Eu vou contando umas histórias, parar aqui um pouquinho. Eu fui pastor no Rio de Janeiro antes de vir para cá. Há 3 anos eu trabalhei com jovens. E na igreja onde eu era pastor, junto com meu sogro, nós tivemos uma família. Ele era um coronel aposentado do Exército, como é que o negócio de guerra é? Um neurótico de guerra. Um neurótico de guerra. Ele era fissurado por fotos de gente morta na guerra. Ele tinha 5 filhos. A sua esposa, o Joaquim deve ter conhecido a irmã Gemima, que era a irmã da dona Esther, uma pianista. Eu vou contar essas histórias, detalhes, para vocês entenderem coisas. Ela era uma pianista maravilhosa. O cabelo dela vinha aqui, assim. Ele não deixava ela cortar o cabelo. E tudo na casa dele era super protegido. 3 filhos moravam em Recife, 2 moravam com ele, o Tiago e um nome grego. E ela escrevia carta para o Apolo e para o outro lado, os outros meninos, e ela não podia botar a carta no correio, porque ele vigiava tudo. Então, usava a Bíblia, ela chegava perto de mim na hora da saída, com a cartinha aqui. Eu sei que eu estou saindo, eu não posso sair daqui, não. Tem que ficar aqui nesse negócio. Ela pegava a cartinha e eu abria a Bíblia, ela jogava dentro. Eu ia no correio, selava e mandava para os filhos. Um dia o Apolo chegou, ele era comandante da VASP, desceu no galeão
Já tinha combinado com a mãe, e a carta vinha para mim e eu dava para ela outra resposta. E entreguei, o Apolo desceu lá, pegou a mãe, Seleucida. Olha que nome. Pegou o Tiago, a mãe, e se eles ouvirem essa história, eles vão lembrar disso tudo. E eles foram embora. Quando ele chegou, ele trabalhava numa daquelas... Era a época da Revolução no Brasil, como é que chamava isso? Não, do período militar, regime militar. Ele trabalhava numa das autarquias do governo. Quando ele chegou em casa, não tinha ninguém. E aí ele ficou doido. E quando ele descobriu que eu é que pegava a carta, você imagina o cacete. Eu era professor na escola lá do meu sogro, quando eu vi um dia batendo na porta. Eu fui abrir a porta. O pastorzinho me deu um elogio, fantástico. Eu disse, para não arredar, morto de medo, mas para não arredar, disse, coronel, o risco que corre o pau, corre o machado. Eu não tenho medo do senhor, não. Mas eu vou te contar o que o Tiago me contou depois. O Tiago disse para mim, o filho de 12 anos, é isso que eu quero chamar a atenção. Pastor, o meu pai é um espelho. Porque tudo que eu pregava, ele taquigrafava. Ele era taquígrafo. E depois ele me pegava e ele dizia assim, meu pai é um espelho. Ele sabe tudo de Bíblia, mas ele só reflete. Ele não assimila nada. A filosofia do Tiago tem sido muito boa para mim. Tem muita gente que sabe muito, mas ele é apenas um espelho. Ele reflete, mas não assimila. E a cruz não é para ser refletida, é para ser vivida. Ela não é um conceito teológico apenas. Ela é um modo de vida. E o nosso legado, como cristãos no casamento, é redescobrir o real propósito original da família à luz do sacrifício de Cristo. Assim como ele amou a sua igreja. Ser uma comunidade de fé que ilumina o mundo começa pelas suas próprias paredes. Não é o templo eu não vou usar nem esse templo, não é a casa de reunião da primeira igreja batista em Londrina, na Avenida Paraná. É a casa da Maria Pimenta de Souza, 450, onde eu moro, que é o lugar onde o evangelho tem que ser vivido. Hoje, com a Carmita, com a Thelma, com a Vitória e com a minha venezuelana, a moça que foi trabalhar lá em casa. Deixa eu ver o nome dela. É um nome diferente, eu estou ainda aprendendo. Ela é contadora de uma universidade na Venezuela, onde ganhava $50 por mês para tudo.
Isso era um salário espetacular. Quanto é que dá isso? Arelis. Não posso esquecer. Volta para cá. Não posso esquecer. Arelis. Ali hoje é meu ministério principal. O moço que vai cortar a grama, eu tenho que pregar o evangelho para ele, eu tenho que conviver com ele, não como um serviçal, mas como uma pessoa. O que quero dizer com isso? O maior legado que nós podemos dar para os nossos filhos é apontar para Cristo. Franz Schaeffer. Franz Schaeffer foi um teólogo e filósofo americano que morou na Suíça. Ele escreveu alguns livros maravilhosos. Eu citei um deles aqui, que é A Morte da Razão. E ele diz uma coisa muito interessante. Cada lar cristão deveria ser uma demonstração visível da realidade do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando um casal ora junto, quando pais e filhos se reconciliam, quando o perdão substitui o orgulho, o lar se transforma num altar vivo, num testemunho silencioso, porém poderoso da presença de Cristo. Quando os filhos se reconciliam com os pais, mágoas, dores. O Lucas veio conversar ainda há pouco comigo. O Lucas é filho de um amigo meu, de um menino que eu vi crescer. O pai dele é um médico lá em Maringá. São os dois filhos do Esmeraldo. Eles fazem parte os primeiros jovens que nós trouxemos aqui. Eu vou contar umas historinhas. Quanto tempo eu tenho? Eu vou contar umas historinhas desse acampamento aqui. A igreja não queria esse acampamento aqui, a liderança. Isso aqui era um buraco mais feio do mundo. Quando eu vim aqui pela primeira vez com o Joaquim, isso aqui era uma quiçaça. Aqui foi uma fazenda, foi um sítio de café, o café queimou em 75, e eles não plantaram mais nada, isso aqui virou um troço. E nós viemos aqui. Eu não vou alongar, mas um dia, se vocês quiserem, eu conto toda a história, né, Joaquim? É uma história bonita. E aí, a gente, quando adquiriu o presidente do grupo diaconal era o tio deles, o professor Barros. Ele disse, bota um cadeado aqui na boca desse negócio aqui e deixa isso aqui, porque isso aqui não dá nem batata. Aí nós fizemos uma subversão. A subversão, eu conversei com o Miguel Bugakov, que era um membro da igreja, e ele morava uma parte nos Estados Unidos, outra aqui. Eu disse, Miguel, se você me arranjar um dinheiro, porque eu não posso pegar dinheiro da igreja, eu vou dizer isso para mais tarde mexer com a coisa aqui. Uma parte do dinheiro que eu não vou mexer com o dinheiro da igreja, mas se você puser o dinheiro da boca do peixe, ele está na boca do peixe, para fazer um investimento, melhorar isso aqui, fazer uma arrumação, vamos lá. Aí eu trouxe ele no meu Fusca aqui, ele viu, ele disse, toca para frente. Eu fui falar com o Bellinati, que era prefeito, disse, prefeito,
Contei a história. Eu quero fazer, ele disse, eu arranjo os tratores e os carros. Joaquim, quantos caminhões de terra foram postos ali no estacionamento? Mais de 1.000 caminhões de terra. Só no estacionamento. Era um buraco isso aqui. E quando nós arrumamos isso aqui, Joaquim Esmeraldo, seu pai, Jair Cortez, eu não me lembro mais outro, plantamos aquele gramado ali num dia de chuva, pezinho por pezinho. O campo de futebol. E não tinha poço para molhar, não, naquele tempo. Quando estava tudo bonitinho, nós pegamos os filhos dos diáconos da igreja. Joaquim e eu pusemos nos carros e trouxemos eles aqui. E o pai dele estava junto. Pastor, como é que vocês conseguiram isso? Isso foi Deus que fez. Aí eles foram falar com os pais. E os pais vieram, uau! Aí foi que a igreja começou a ter. Mas ele veio falar comigo que um dia eu orei com ele por causa do casamento deles, que estava tendo problema. E depois Deus fez a obra na vida dele. Ele disse, aos 33 anos, Jesus veio morar em mim e o nosso casamento tomou rumo com a Priscila. Isso é o poder da cruz. É a obra da cruz. É o testemunho silencioso, porque não depende de discursos no lar, mas é poderoso porque revela o evangelho vivido no cotidiano por meio da cruz. O legado do cristão não é transmitido apenas por palavras, mas por vidas que encarnam o evangelho. O lar piedoso é um seminário prático de amor, de fé, de serviço. A mesa torna-se púlpito, o trabalho doméstico torna-se ministério e o convívio familiar torna-se missão. O púlpito da minha mesa, hein? É um seminário. O lar piedoso é um seminário prático de amor, fé e serviço. O Gilberto está usando o meio... Você sabe, tudo que eu escrevo, tudo que tenho aqui, o Gilberto tem. Se eu morrer, vocês podem pegar. Ele é o meu cofre. Ele diz que depois que eu morrer, que quando o artista morre, é que a pintura tem valor. Ele diz que vai ganhar dinheiro depois. Ela que diz. Verdade, ela é que é a negociante. Então, a mesa torna-se púlpito, o trabalho doméstico, ministério, e o convívio familiar, missão. A Vitória, a minha neta, eu às vezes falo aqui, é minha missão de educá-la. Eu pensei que eu tinha terminado com a Isabela. Mas não, eu tenho a missão. Tenho missão, cuidar da Thelma, da Carmita, da Arielis. Então, cada gesto de bondade, cada oração simples, cada reconciliação apontam para Cristo que reina naquele lar. Cada. O verdadeiro legado não é o que deixamos para os nossos filhos, mas o que deixamos
deixamos neles. Eu posso deixar um bom apartamento, uma fazenda, uma casa, não vai ter valor nenhum. Mas aquilo que a gente deixa neles. Eu vou dar um elogio do meu filho para mim. Quando eu fui lhe pedir perdão, disse: filho, eu estava pedindo ao Espírito para me mostrar as vezes que eu falhei com você. E eu tive aqui umas 3 vezes que vieram à minha mente e eu queria pedir perdão. Ele disse: de que, pai? Eu não me lembro. Eu só me lembro do seu amor. Digo: tá bom. Está bom. Eu queria que vocês pensassem no senso de missão familiar. Cada casa se torne uma embaixada do reino de Deus aqui na terra, onde Cristo é honrado nas conversas, nas decisões, nos relacionamentos. Quando a gente errar, voltar atrás e dizer: forgive me, please. Me perdoe. Não ter vergonha de pedir perdão. Que pais e mães redescubram a alegria de discipular seus filhos, de cultivar uma fé que brilhe em meio à escuridão do século presente. Aqueles que já têm filhos adultos, que peçam o Espírito Santo para trazer à luz alguma coisa. Não tente procurar, peça que ele traz para ser tratado. E aqueles que ainda têm filhos pequenos, eu olho ali para o Márcio, que para mim é um ícone. Esse menino Deus tem feito umas coisas nele desde sempre. Eu fiz o casamento dos pais dele, conheci ele menino lá em Cascavel, com a Leninha indo aos estudos, e ele ainda pequeno. Ele se tornou um bichinho rebelde. No dia do casamento dele, foi um dia enigmático para mim. A Leninha, a sua mãe, me pediu para fazer o casamento, e aí nós fomos. E como sempre, eu vou bem arrumadinho, né, o terninho, a minha beca. Um calor aqui numa chácara, ali para... como é que chama aquela rua ali, aquela descida ali? Limoeiro, que vai para o Limoeiro. Mas um calor daqueles dias que Deus disse: o sol seja 2 para cada um. E eu chego lá, me apronto, estou todo ali, ó. Começou a música, me entra o Márcio de bermuda e chinelo. Eu disse: filha da mãe. Aí me entra a Vanessa de rancheirinha, arrastando. Eu disse: não faça isso comigo. Arranquei aquilo, que safadeza que vocês fizeram comigo. Mas ele era rebeldinho. Bem, os dois. E aí tiveram, ela era católica, ele era criado na igreja, e os dois começaram a ter atritos
com relação... Vem cá, conta aqui. Rapidinho, vem cá. Vem cá. Conta um pouquinho aqui do que aconteceu desse período. A cruz se tornou uma realidade na minha vida. Cristo nos amou antes que nós existíssemos e Ele tornou realidade a obra dele na nossa vida, fazendo o Evangelho chegar na nossa vida, nos dando graça para crer na palavra de Deus. E o velho homem rebelde morreu naquela cruz e surgiu um novo mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E a partir de então, o Senhor que começou a boa obra tem trabalhado, alcançou a Vanessa logo em seguida, nos deu a graça de ter filhos e nos deu a graça de ter prazer em ter filhos, e aí a gente quis mais e Ele foi dando mais e aqui estamos. Continuando a ter filhos para a glória dele. Falei 10% agora. Ele falou a parte bonitinha, né? A parte difícil foi que... Bom, o casamento não estava fácil. A gente estava com problemas financeiros. A gente casou e em seguida engravidei. E a nossa diferença religiosa pegou bastante. O Márcio, ele foi criado na igreja, né? Fora da igreja, mas com a mãe dele ali pregando. Mas ele não frequentava. E eu frequentava, né? Então, eu falava, já que o Pardo vai levar, eu vou levar na igreja. E a gente ia na missa. Eu falei que queria batizar o Caio. O Márcio, como não frequentava, ele topou, mas tinha que fazer um curso na Igreja Católica. E quando ele foi fazer esse curso, ele saiu de lá meio xingando. E ele chegou em casa e falou que não queria mais batizar. Mas jamais, né? Porque já estava tudo pronto, tudo convidado, os padrinhos estavam lá. E aí o Márcio começou a ler a Bíblia naquela noite para anotar tudo que os católicos acreditavam de errado, para me convencer, apontar para mim e mostrar por que eu não deveria batizar. Mas eu batizei. Para quem não sabe, eu batizei. Nós fomos lá, batizamos o Caio. O Márcio participou bem de longe. E ali naquela noite, ele já teve uma experiência com o Senhor. Irmão, só para falar do poder do Senhor, eu peguei a Bíblia, como a Vanessa disse, para vencer uma discussão. Eu não peguei a Bíblia para conhecer o Senhor. Eu peguei a Bíblia para fazer o mal. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo a Bíblia, é a Bíblia que nos está lendo a nós. E a Bíblia mostrou quem eu sou. A Bíblia mostrou quem eu sou, um vil pecador, um miserável, que estava usando a própria palavra de Deus para fazer o mal contra a pessoa que eu mais deveria cuidar e amar. Né? Então, eu queria só fazer esse parênteses. A palavra de Deus tem poder, a cruz tem. Quanto tempo você passou para ler a Bíblia toda naqueles dias? Aquele dia, irmãos, eu peguei a Bíblia, falei, vou do Gênesis. Era 10 da noite, 2 da manhã, eu já tinha terminado o Gênesis inteiro, eu não conseguia parar de ler. A Bíblia que minha mãe tinha me dado fazia, sei lá, décadas. Eu lembro que ela me deu a Biblinha e falou assim, filho, você precisa ler. Leia um versículo por dia que seja, mas leia. Falei, tá bom, mãe. Guardei a Bíblia, nunca abri. Aí eu peguei essa Bíblia, eu li em 4 meses. Ela era pequenininha, irmãos, eu levava onde eu ia. Porque o Senhor estava operando. Né? Eu ia na fila do banco, na época pegava fila em banco ainda. Lia no banheiro, lia, não tinha muito celular, né?
Então, o Senhor tem o caminho dele, né? E aí os nossos atritos continuaram, claro. E muitas vezes eu falava para minha mãe, que ela estava sempre lá comigo, né? Eu falava para ela: você me criou sozinha, meu filho me basta. Se o Márcio for embora, está tudo bem. E assim a gente ia tocando a vida. E aí eu falava para ela também que se ele me chamar para ir na igreja com ele, eu vou. Se ele não me chamar, eu não vou. E um dia ele acordou e falou assim: você não quer ir na igreja comigo? Aí eu falei: agora eu vou ter que ir, né? Aí eu combinei isso, né, com Deus, então eu vou, porque Deus é um só. E nós fomos. E aí a Alice sentou do nosso lado, assim, do nada, falou: dá o telefone de vocês aí. Nunca tinha visto ela na vida. A Alice Rueles, a filha da Núria. E aí ela falou assim: dá o telefone de vocês aí, porque tem um curso de filhos, que eu acho que vai ser bom para vocês. E eu falei: tá bom. Aí o Márcio deu. Na semana seguinte, a Lu ligou para ele. Graças a Deus foi para ele, né? Ela ligou, não foi para mim. E aí o Márcio chegou em casa e eu falei: tá bom, vamos fazer. E a gente começou a fazer o curso de filhos. E aí eu comecei a ter contato com a palavra, contato com a igreja. A gente era os primeiros a chegar, os últimos a sair, né? E a nossa comunhão, a nossa amizade foi crescendo. O Senhor foi trabalhando. Não queria nem saber da aula da vara. E o Senhor... Uma beleza. E o Senhor foi trabalhando, né? E passou o curso de filhos, nós começamos o curso de casais. Ali a gente teve uma crise bem forte. E nós precisamos conversar com a Cota e com o Mário uma vez. E aquela vez foi bem definitiva no nosso casamento. E dali para frente tudo começou a ficar mais claro, a mudar. O Senhor fez parte da nossa vida e esse foi o processo do meu novo nascimento, né? Nós participei do acampamento de mulheres, nós participamos do acampamento de casais. Aquele acampamento foi decisivo, né? Que eu lembro até o tema, que nós éramos o vaso na mão do oleiro. E foi uma bênção na nossa vida, e dali para frente o Senhor foi entrando cada vez mais, e nós vimos que o nosso casamento estava firmado nele. E ele foi nos abençoando, né? Graças a Deus, nos dando filhos e nos dando prazer nesses filhos, alegria em cuidar deles, em discipulá-los. E hoje eu vejo que o Senhor tem nos capacitado para conduzi-los e tem nos dado prazer, né, na nossa casa, na nossa família, e vemos eles não só como filhos, mas como irmãos em Cristo e nossos discípulos, né, porque é isso que eles são para nós, graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Eu digo que eles são um casal e que o padroeiro é São Bento. É um fora, outro dentro e outro no pensamento. Queridos, o lar cristão não é apenas um refúgio para hoje, mas é um farol que guia filhos, netos e gerações inteiras para o Senhor da história. A coisa vai indo para frente. Eu queria deixar um pouco mais de um texto aqui de Josué, capítulo 24, verso 15. Vocês estão muito cansados? Mas levanta um pouquinho, só levanta um pouquinho, dá uma estirada. Dá uma alongadinha assim. Dá uma alongada.
Josué capítulo 24, verso 15. Agora podem sentar. Porém, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Porém, se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus aqui agora, né? Em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Esse verso ele revela um momento decisivo da história de Israel, quando Josué convoca o povo a romper com a cultura dominante e com os valores religiosos herdados dos seus antepassados. Tanto do Eufrates para trás, lá da terra do seu avô Abraão, como agora da cultura que eles estavam vivendo dos amorreus. Naquele contexto, servir o Senhor significava nadar contra a correnteza, rejeitar os ídolos populares, reafirmar a aliança com Deus verdadeiro em meio a um mundo plural e sedutor. É como hoje, o chamado é o mesmo. Em meio a uma cultura que relativiza a fé, dissolve os valores familiares e exalta a autonomia humana, cada lar cristão é desafiado a fazer sua própria declaração de fidelidade. Com quem eu vou ficar? Com a cultura de Mamon? Com a cultura do hedonismo? Ou com o Senhor? Essa escolha é minha. Essa escolha é sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha continua sendo contracultural. É um testemunho de que há um só Deus digno de ser adorado e que a verdadeira liberdade nasce da obediência a Ele, mediante a obra da cruz. Vai ter sacrifício? Sim. Não existe fé cristã sem sacrifício. Não tem. Agora vamos ler Mateus 5, 14 a 16. Também na AA. Eu estou lendo na AA porque eu gosto e eu prefiro a leitura na ARA, que é onde eu aprendi a ler a Bíblia. E diz que o uso do cachimbo é que faz a boca torta. Mas é apenas para usar um pouco a versão da AA, que também ela é um pouco mais menos clássica no sentido da terminologia. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos os que estão na casa. Na casa. Começa com a casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Alteridade.
para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. As palavras de Jesus são um chamado inegociável à visibilidade do testemunho cristão aos outros, começando com a família. Aos outros. Ele não nos convida à fé tímida, escondida sob o medo ou a conveniência, mas uma fé que brilha no alto, revelando a presença de Deus em um mundo mergulhado em trevas morais e espirituais. Ser luz não é opção, é uma identidade. E para ser luz, nós temos que, muitas vezes, pedir perdão por aquilo que nós fizemos. O pai saiu irritado com o filho, brigou com todo mundo e saiu zangado e encontrou comigo. Pastor, hoje eu tive um quebra-pau lá em casa e disse umas coisas para meu filho. Eu disse, o quanto tem de verdade nisso? Ele era digno dessa sua raiva ou você se exacerbou? Ele não, por parte sim, por parte não, eu acho que me exacerbei. Então, quando você voltar em casa, você volta com a tigela do perdão cheia e fale com seu filho. Mas o moleque precisa saber que você é de barro. Você é humano e você falha. Vá lá e conversa com ele. No domingo seguinte, ele chegou e disse, pastor, o senhor não pode imaginar o que aconteceu. Eu digo, eu posso, porque eu sei o que Deus faz. Eu tive uma relação com meu filho que eu nunca tive na vida. Ele disse, pai, hoje você cresceu diante de mim. Você pensa que a humilhação lhe deixa lá embaixo? Aquele que é humilhado eu exalto. Nós somos luz. O cristão que esconde sua fé trai a sua vocação. Cada gesto de amor, cada palavra justa, cada escolha íntegra, cada perdão pedido é uma centelha que aponta para o Pai. Por isso, o desafio é claro, não apague sua luz com o comodismo ou com o conformismo. Você e eu temos que manter a nossa vela acesa diante da nossa casa, diante dos nossos amigos. Eu não estou falando sobre perfeccionismo, eu estou falando sobre cristianismo. Coloque a sua vela no velador. Viva de modo que sua vida seja farol que oriente, aqueça e glorifique a Deus. Certa vez perguntaram ao evangelista D.L. Moody. D.L. Moody foi um evangelista extraordinário do século XIX, início do século XX. Ele disse o seguinte: qual era o lugar mais difícil de ser cristão? Ele respondeu, dentro de casa. De fato, no lar, a autenticidade da fé é testada. A família não é apenas um espaço privado de convivência, mas o primeiro púlpito,
a primeira escola, o primeiro campo missionário. O legado que deixamos não começa na igreja, na sociedade, mas dentro de casa. Eu fui para o Rio de Janeiro com 17 anos. Fui morar com os amigos e um amigo disse: Glênio, eu vou trazer uma menina para você conhecer. Você conhecer naquele tempo seria hoje ficar. Eu disse: não dá. Não dá por quê? Não dá porque meu pai vem junto. E com meu pai eu não vou. O que ele imprimiu na minha vida foi vida de fidelidade. Ainda que eu não seja. Mas princípios são coisa séria. Casei virgem. Porque tinha princípios. O legado que começa na casa, ele fica. Vivemos uma época de lares fragmentados. Cresce o número de separação e divórcios. Muitos filhos crescem sem referências espirituais sólidas. A tecnologia ocupa o espaço da mesa e os lares perdem o diálogo. Eu vi um vídeo em que estava a família toda reunida. Era uma dessas celebrações, não sei se Natal, Páscoa, todo reunido. E todos com o celular na mão. Não sei se foi um vídeo montado, mas me parecia que não. Mas todos estavam ali. Minha esposa não está aqui hoje, mas ela de vez em quando diz assim: escuta, sou eu ou é o celular? Somos nós ou o celular? E por que quando você quer contar uma história, já vem com o celular na mão? E aquilo, às vezes, me irrita. Porque eu não quero ser confrontado com os meus próprios erros. Mas é preciso. Franz Schaeffer, ele afirma que cada lar cristão deveria ser uma demonstração visível de que Cristo vive nele. Josué, ele disse: eu e a minha casa. Ele não fala apenas de si, mas ele fala da família como um todo. Eu e a minha casa. Mas não é uma imposição. É uma... Como é que... Quando passa do mais concentrado para o menos concentrado? Osmose. É um processo osmótico. O lar é o primeiro lugar onde os filhos aprendem a orar, a perdoar e a amar, vendo os pais fazerem isso. Pais não são apenas provedores materiais, eles são pastores do coração dos filhos. Eu gostei da expressão que a Vanessa falou ali. São nossos filhos, são nossos discípulos, são nossos amigos, são nossos irmãos. Com papéis diferentes, em momentos diferentes, mas isso sim. O testemunho conjugal é o evangelho pregado em voz baixa, mas constante. Eu gosto de ir na casa de fulano. Por quê? O ambiente lá é tão gostoso.
Porque isso passa. Quando os meus pais eram vivos, moravam lá no Piauí, são 2.000 quilômetros de estrada. Eu levei todos os anos meus filhos lá. Numa Belininha 1, motor de sinceradeira, sem ar-condicionado, a gente chegava lá. Por que você vai sempre? Porque eu quero que meus filhos conheçam um casal que tinha defeitos, mas que viveu para a glória de Deus. Eu vi outro dia meu filho dizendo: pai, eu sinto o cheiro do meu avô até hoje. Então, isso tem que ser ressuscitado. Não é essa sociedade do diabo que vai acabar a igreja de Jesus Cristo. Não é essa cultura maligna que vai demover o que o evangelho pode fazer. Dr. Martin Lloyd Jones diz que o maior dever dos pais é transmitir o evangelho a seus filhos. Se falharem nisso, terão falhado no essencial. O lar cristão não existe apenas para o presente, mas para deixar um rastro de fé no futuro. Abraão foi chamado para ser bênção a todas as famílias da terra. Timóteo foi formado na fé desde a infância pela sua mãe e pela sua avó. Cada casal é chamado a construir uma herança espiritual maior do que qualquer patrimônio material. Nós podemos deixar patrimônio para os nossos filhos, físicos. Mas se deixarmos só o físico, nós somos malditos. Porque ele vai ser queimado tudo. Tem muito mais gente investindo em coisas do que em relacionamentos. Maurício, eu estava comentando ontem com ele sobre Susana Wesley, né? Susana Wesley é a mãe de 19 filhos. 9 deles morreram na infância. 10 foram criados por ela. O seu marido Samuel era um pastor, ele era um erudito, mas ele era um mau administrador. Ele vivia em dívidas, e por causa das suas dívidas ele foi preso algumas vezes, porque naquele tempo na Inglaterra, quando uma pessoa fazia uma dívida e não pagava, ele ia para a cadeia. Ele passou algumas vezes, alguns meses e anos preso, sendo preso, porque ele ia para a mão dos agiotas e depois eles cobravam. E ele não sabia administrar. E um homem que não sabe administrar as suas finanças, o que eu posso usar? É um papalvo, pancrácio. Eu tenho que achar palavras bonitas, que não ofendam tanto. Hein? Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Mas não é isso tudo. Susana, muitas vezes, ficava sozinha, sem poder suprir. Ela ia dar aulas para ganhar uns trocados, para poder cuidar dos filhos, para ensinar grego, para ensinar latim, para ensinar geometria, para ensinar matemática, para 10 filhos. E para ensinar Bíblia e orar por cada filho todos os dias. E cozinhar, e lavar, e passar. Eu fui perguntar ao ChatGPT, tem eu li as cartas dela. Tem algum momento em que ela escreveu reclamando do marido? Não.
A casa deles queimou 2 vezes e uma delas, John Wesley, o filho caçula, quase morreu queimado. Nunca se viu Susana Wesley dar um murmúrio nas suas cartas. Quase eu pedi para a Camila me ajudar a traduzir o inglês dela, porque é um inglês. Mas eu pedi o tradutor do Google fazer umas traduções. Que coisa linda! Que coisa linda! E o filho dela, o Charles Wesley, que escreveu mais de 6.000 hinos, ela levou a Cristo. Eu perguntei ao chat também, quantos filhos ela evangelizou? Ele disse, todos. Mas quantos ela levou a Cristo? Não temos informação, mas alguns deles. E o Charles, depois que a mãe o levou a Cristo, ele disse, 1.000 línguas eu queria ter, para o meu Redentor louvar as glórias do meu grande Rei e graças lhe cantar. E ele disse, mamãe, muito obrigado, porque você me pregou a Jesus. Queridos, que nós estabeleçamos um altar na nossa família. Oração, leitura da palavra em casa, mesmo que breves. Que nós vivamos a fé diante dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, com coerência. Isso vale mais do que 1.000 sermões. Sirvam juntos. Envolva a família em ações de amor e serviço, à igreja, à comunidade. Sejam parte da existência e não simplesmente uma folha seca que é jogada pelo vento. Elaborem um pacto familiar, escrevam juntos compromissos espirituais. A nossa casa servirá ao Senhor. Eu termino aqui. O verdadeiro legado pastoral e familiar não está escrito em placas de mármore, mas está gravado em corações transformados pela graça. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros. O lar que serve a Cristo se torna uma lâmpada acesa em meio à escuridão da cultura atual. Casamentos e famílias que vivem unidos a Cristo deixam marcas que atravessam gerações. Eu quero deixar para vocês pesquisarem a história de Jonathan Edwards, um teólogo e pastor avivalista. Ele e a sua esposa Sarah viveram lá profundamente centrado em Cristo, com devoção, oração e serviço. Um estudo feito mais de um século depois que eles morreram descreve quantas pessoas da sua família se tornaram pessoas dignas na sociedade, como pastores, políticos, missionários, professores, juízes e líderes cristãos. São mais de 1.000. Enquanto que um Jack qualquer coisa, contemporâneo dele, deixou mais de 50 assassinos, não sei quantas prostitutas, não sei quantos bêbados. A única diferença entre os dois, todos os dois cultos, a única diferença entre os dois é Cristo. Só Cristo. Pode ler?
e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis Como viveiros. Nós somos luz. Nós somos luz. A herança deles não foi fama, foi fé. Um testemunho de um lar unido a Cristo, que gera frutos que ultrapassam o tempo e refletem a glória de Deus. Um lar em Cristo não é apenas um refúgio para hoje, mas um farol que guia filhos, netos e gerações inteiras para o Senhor da história. Eu termino com uma historinha que o Watchman Nee contava, de um cristão que ele resolveu fazer um dique para molhar a sua plantação de arroz. Havia um riacho que passava ali, na sua propriedade, e ele fechou um dique no riacho, e a água retia, molhava, e depois ela voltava para o córrego, para o riacho, e descia. O vizinho de baixo ficou irritado com aquilo. Ele está cortando a água que passa no meu terreno. Não era verdade, porque depois que ele molhava, a água voltava a correr. Mas ele ficou irritado com aquilo. E foi lá e derrubou de noite o dique. No outro dia, aquele cristão foi lá e refez o dique. De noite veio o vizinho e derrubou o dique. No outro dia ele veio e refez o dique. E o outro veio e derrubou a terceira vez. E no outro dia ele foi fazer o dique na propriedade do vizinho. E fez o dique lá no terreno do vizinho. E o vizinho disse, uau, o que é isso? O que é isso? Uns meses depois, aquele vizinho foi lá na igreja, numa igreja, eu acho que era até metodista, e chegou para o pastor, chegou para o pastor e disse assim, eu quero ser batizado. E o pastor perguntou, mas como foi a sua experiência? Como você conheceu o Evangelho? Ele disse, eu vi o Evangelho. O pastor disse, como assim você viu o Evangelho? O Evangelho não se vê, se crê mediante a palavra. Quem lhe pregou o Evangelho? Ele disse, ninguém falou a mim do Evangelho, mas eu vi o Evangelho na vida de um homem. Ele não falou, ele viveu. Watchman Nee disse, essa é a mensagem que fica. 3 vezes ele derrubou o dique, mas uma vez, quando ele saiu do seu limite e foi para o outro, a coisa mudou. Senhor, tenha misericórdia de mim e faça com que eu construa o dique no terreno do meu vizinho, no terreno do outro, para que tu sejas conhecido. Eu te louvo, meu Pai, por esse tempo, e o Senhor aplica aos nossos corações, pelo teu Espírito, a tua palavra. Aviva a tua igreja nesse tempo. Ressuscita os nossos lares que estão doentes, caídos, que estão opressos muitos, e dá-nos a condição de viver para a tua glória.
Em nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.